Hoje é que dia? 10 de julho, é isso? 9? É 9, né? Dia 9 de julho é dia de quem, gente? Ah, bom. Dia de boas novas. Se você olhar em algumas agendas, você vai encontrar dia de... Sempre tem um dia de alguma coisa, mas hoje eu tenho certeza que é o dia de boas novas. Deus é bom. Queridos, hoje é um dia também especial. É o dia que nós vamos estar apresentando algumas crianças aqui. Nós vamos fazer isso depois de uma palavra que eu quero compartilhar com vocês, repartir essa palavra. E aí eu quero saber que nesses dias, geralmente, pelo menos eu acho que tem umas 4 crianças, eu acho que são 4 crianças hoje. Então é um dia especial. Eu quero conhecer os familiares, né, os amigos que vieram aqui, que estão nos visitando e vieram também em função desse dia especial, que é o dia que nós vamos conhecer essas crianças, né? Deus, o Criador, entregou essas famílias para serem educadas e criadas. Eu gostaria de pedir um favor a vocês que estão nos visitando, se vocês pudessem ficar de pé nesse momento. É possível? Fica de pé. Eu sei que são familiares, amigos que vieram em razão da apresentação das crianças, ou mesmo que também tenha vindo convidado por alguém. Então nós temos algumas pessoas aqui, nós queremos agradecer, tá certo? A presença de vocês. Sejam bem-vindos à casa do Pai do Céu, tá certo? É claro que aqui não é a casa dele, mas a casa dele, ou seja, aqui é um local onde a gente se reúne. Todos os domingos de manhã, geralmente, nós estamos aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, que Deus os abençoe. Amém? Pode sentar. Eu quero ler um texto em João, o Evangelho segundo São João. João foi um dos discípulos de Jesus. Inclusive ele tinha um irmão, não sei se vocês lembram o irmão dele. O nome do irmão de João. Alguém lembra? Pedro, Tiago e falei o nome. Puxa, Tiago. Eu pensei que João vinha primeiro, mas não veio não. Pedro, Tiago e João. João capítulo 1. A Bíblia, ela é dividida em capítulos e versículos. O capítulo é um número maior e os versículos são números menores, para se tornar mais fácil a leitura, né? Você achar uma passagem bíblica. Por isso que tem um número grande e um número pequeno. Bem, João, existe Mateus, Marcos, Lucas e João. São 4 pessoas que escreveram a história de Jesus Cristo, ou pelo menos uma parte dela, porque o que Jesus fez foram tantas coisas que seria impossível escrever tudo o que ele fez. Mas aqui estão escritas, tudo que foi escrito aqui é suficiente para a pessoa ler, crer e ser salva. É o testemunho que o Espírito Santo dá das Escrituras. Bem, João capítulo 1, do versículo 1 em diante, diz assim. Se você não tem uma Bíblia, geralmente eles projetam aqui nesse telão a escritura que eu vou ler. Então João capítulo 1, a partir do versículo 1, eles já estão projetando já. Acho que até vou ler lá para ver se está certinho. Diz assim: no princípio era e o verbo era Deus. 2. Ele estava no princípio com Deus. Pode continuar. Todas as coisas, diga assim, todas as coisas, isso, tudo que existe de bom, foram feitas por intermédio dele. E sem ele, e se não fosse ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse é outro João. Este veio como testemunho, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Mas ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz
que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de quem? De Deus. E o último versículo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa é a mensagem. Essa é a boa nova que eu quero compartilhar com você, falar com você de algo que é real para mim, porque um dia eu tive um encontro com vocês viram aí, a expressão usada aí é verbo, a expressão original é logos, que é a mesma coisa, quer dizer a palavra, quer dizer essa ação da palavra, porque a palavra tem uma ação, o verbo ele tem uma ação dentro de uma frase, não é isso? Então o verbo aí, você pode traduzir também como Jesus. Muita gente às vezes lê e não entende o que é verbo. Quem era o verbo que estava com Deus, que era Deus, que se fez carne, que habitou entre nós? É Jesus. Quando eu falo Jesus, todos sabem ou não sabem? Todos sabem que é Jesus. Você já viu em filmes, já ouviu a pregação do Evangelho, já leu sobre ele em folhetos, já viu mensagens, talvez na televisão, ouviu no rádio, falando sobre Jesus. E o que eu vou falar hoje aqui também, a boa notícia é de que existe um Deus, existe um Criador. As pessoas, elas às vezes se denominam ateu. Eu já ouvi gente falar assim: eu sou ateu. O ateu, segundo a definição, é alguém que não crê em Deus, que Deus existe. Existe um outro tipo que chama de agnóstico, que ele crê em Deus, mas não crê que Deus interfere no mundo dos homens. Outros creem que Deus criou o mundo, mas o abandonou o barco como um capitão, talvez um naufrágio, nos deixou a um destino de incerteza. Outro dia eu estava pensando sobre a lei da gravidade, né? A lei da gravidade é aquela lei que atrai, né? Se você pular de um lugar alto, você cai, jogar uma pedra, ela vai cair. É assim a lei da gravidade. Eu estava pensando, meu Deus, no universo, eu só não pesquisei isso, mas eu sei que os estudiosos já calcularam, não sei como eles calcularam, mas né, a física, eles calculam cada coisa que você nem tem ideia. A massa da Terra, quanto pesa a Terra? Eu vi alguém até estudando isso, né, no seu estudo, mas eu sei de uma coisa que é muito pesado. O que vocês acham? É pesado ou não é o planeta Terra? Ali está todo aço, todo ferro, todas as pedras. Meu Deus, é um peso imenso. Agora, deixa eu fazer uma pergunta: como é que esse peso está flutuando no universo? Já parou para pensar nisso? Como que esse peso flutua no universo? Aí eu fiquei imaginando, é que eu gosto às vezes de imaginar as coisas. E às vezes você está dentro de um elevador, quando ele está descendo, e às vezes quando é muito alto, né? Ele tem uma velocidade controlada. Só em filmes que a gente vê de vez em quando rebenta o cabo, e acidentes já aconteceram assim. Deve ser um negócio terrível. Às vezes você está dentro do elevador, quando começa a descer, dá um negócio, pelo menos me dá, não sei se vocês são normais, né? Eu fui uma vez num parque, aí eu vi, acho que acabou o negócio, o cara desligou. Eu falei, nunca entro sobre um negócio desse. Vou pagar para sofrer, meu Deus, a gente pode sofrer. Eu não sofro desse negócio de jeito nenhum. Montanha russa, misericórdia, nem russa, nem qualquer outro tipo, né, de americana. Eu não vou subir numa montanha russa de jeito nenhum. E eu fiquei pensando, eu falei, o avião, às vezes, quando o avião ele perde uma estabilidade, né? Dá um negócio aqui, eu falei, meu Deus, que coisa horrível. Agora imagina o planeta. Imagina se por algum instante o Criador mudasse as leis e esse planeta começasse a descer ao infinito, né?
Não é igual o Buzz Lightyear, não, né? Rumo ao infinito, mas o infinito descendo. A pessoa, o planeta descendo e você aqui no planeta, como seria? Meu Deus, com essa massa, com esse peso, descendo, devia ser alcançar uma velocidade, né, muito grande. Mas existe uma lei que mantém esse planeta flutuando. E ó, nós estamos aqui todo mundo tranquilo, né? Que coisa maravilhosa. Esse Criador, esse Deus que nós chamamos de Deus, Ele é o Criador de tudo isso. Que coisa maravilhosa. Ele fez leis, né, físicas, mas Ele também fez leis espirituais. Aí é que está o negócio. Nós ficamos a aceitar algumas leis físicas. Nós aceitamos, porque não tem jeito. Alguns até conseguem, de alguma maneira, né, por um outro tipo de lei, viver contra essa lei. Por exemplo, o avião, às vezes o paraquedas, né? Às vezes essas coisas modernas que existem, que os caras fazem e vão lá, né? Então, tiram foto no alto, asa delta, tem um montão de coisa agora que eu nem lembro os nomes. O cara pula na pedra alta. Eu estava no outro dia não, alguns anos em São Conrado olhando, e os caras desciam. Eu falei, meu Deus, que coragem. Eu queria ter essa coragem, mas não tenho, né? Nesse ponto, se existe covarde, sou eu. Para não pular, meu Deus, não vou pular de jeito nenhum. E desce homem, e desce mulher, e desce todo mundo. Eu fico olhando assim, falei, meu Deus, como é que pode? Mas é tão bonito, né? Uma coisa linda. Mas se der algum problema, é o que ninguém conta, né? Muitas vezes, enquanto um cai aí, se arrebenta todo. Quando não morre, se quebra todo, porque eles estão infringindo uma lei, uma outra lei, a lei da gravidade. E as pessoas temem isso. Temem. Agora, as leis espirituais as pessoas não temem. E até às vezes ficam revoltados. Eu estava pensando o seguinte: o Criador, Ele é tão maravilhoso, que Ele fez leis. Alguns até conhecem os 10 mandamentos. A gente chama de as leis de Deus, a lei moral de Deus. Por exemplo, alguém sabe uma dessas leis, dos 10? Não? Cada um falou uma, né? Que bom, né? Deve ter surgido as 10. Acho que as 10 não, porque o pessoal geralmente não consegue. Já sabe não matar, não furtar, não adulterar. Algumas a gente conhece, né? Não falar falso testemunho, não cobiçar, né? Algumas a gente tem, claro. Mas ali são 10 leis. Essas leis são universais. Elas servem para todos nós, as leis de Deus. Mas não é só isso. Ele tem outras leis. Pode se chamar de lei ou mandamento. Mandamento é uma lei de Deus. Deus instituiu leis. E teve um momento na minha vida, quando eu comecei a conhecer as Escrituras, que eu ficava pensando assim, por que tem coisa que é bom, é agradável, prazerosa, mas Deus proíbe? Esse é o grande conflito. Eu acredito que foi para mim um conflito, e até tem pouco tempo, na verdade. Hoje eu estou começando a ser livre, graças a Deus, graças ao Espírito Santo, que eu tenho sempre pedido. Espírito Santo, me ajuda quando eu for ler a palavra, me ensina, porque eu sou tão ignorante quanto a palavra. E esses dias ele tem me ajudado. Como é bom ter o Espírito Santo como professor. Por isso, eu digo, não leia a Bíblia sozinho. Quando você for ler a Bíblia, pegar a tua Bíblia para ler, faz uma coisa, pede o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele inspirou, foi ele que escreveu, na verdade, usando pessoas. Fala assim, faz assim, escreve. Aí escrevia. O João escreveu aqui, guiado pelo Espírito Santo. Porque ele não poderia saber disso que ele falou aqui. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O Espírito Santo guiou. Jesus disse, o Espírito Santo vai guiar vocês a toda a verdade. Então, quando você for ler, eu te dou um conselho, que é o que eu tenho feito. Espírito Santo, me ajuda. Ô Pai, que o Espírito Santo ilumine os meus olhos, para eu poder ver, enxergar, entender a palavra. Tá certo? Vamos combinar isso? Vamos? Quando você for ler a palavra, não leia de qualquer forma. Leia antes com
com aquele que inspirou os homens, que foi testemunha desde a criação, porque diz a palavra que o Espírito Santo, na criação, como que ele vivia, como que ele fazia? Ele pairava sobre as águas, e diz os entendidos, eu ainda não fui testificar isso, até porque eu não sou desses entendidos, né, Júnior? Sabe os entendidos, não quero mais aquele negócio. Dizem que essa expressão pairar, é a mesma expressão como a galinha está chocando os ovos, quando a galinha está em cima dos ovos, né? Talvez aqui tem muita gente que nunca viu isso, porque já tem contato com as aves de chocadeira, então nunca viu, né? Mas o natural é a galinha ficar em cima dos ovos durante 21 dias, esse é o tempo, né? E ali, depois de 21 dias, aí nascem os pintinhos. Ali, ele nasce pelo calor, pela cobertura da galinha. E o mundo foi gerado debaixo da cobertura, criado debaixo da ação do Espírito de Deus. Bom, né? É bom saber disso. É bom saber que eu não sou fruto do acaso. Que eu não sou fruto, eu pelo menos dou muito graças a Deus. Eu não sou fruto de uma evolução. Já pensou? Tem pessoas aprendendo uma teoria, como muitos que existem, mas não é a verdade. Eu era um elefante que virei uma girafa, que virei um leão e depois virei um macaco. E do macaco eu fui melhorando. Mas, se fosse assim, não teria que ter mais macaco, né? Já é tempo de acabar os macacos. Isso é um raciocínio lógico. Nós viemos do macaco, o macaco foi se transformando, ou de repente esses foram os infelizes, né? Os que estão por aí são os infelizes, estão presos no zoológico, estão nas florestas, esses são os infelizes. São os espíritos que, vamos dizer assim, segundo alguma crença, são os espíritos maus, que vão ser macacos toda a vida, né? Bem, eu não acredito nisso. Eu acredito que um Criador, alguém muito sábio, meu Deus, é tão bom ver as coisas que Deus fez, criou e falou assim, vai ser assim, e foi assim que foi feito. Esse Criador, ele nos fez com um propósito. Você existe para quê? Ou por quê? Por que você foi criado? Eu quando vejo pessoas sofrendo, às vezes debaixo de uma marquinha, nesse frio então, às vezes pessoas dormindo, né? Algumas almas caridosas vão lá, levam um cobertor, dão um casaco. Infelizmente, às vezes, elas são viciadas e trocam um casaco, né? Você dá um tênis, um sapato, a pessoa troca por pedra de crack, de drogas. Infelizmente, são escravas. Mas as pessoas estão ali, você fica olhando, eu fico olhando e falo assim, meu Deus, para que essas pessoas foram criadas? Elas foram criadas da mesma forma que eu fui criado. Só que, infelizmente, elas estão afastadas de Deus, às vezes afastadas da família, né? É tão bom chegar em casa nesse frio, deitar na cama, ter um edredom, ou uma colcha, ou um cobertor, né? É bom ou não é? Meu Deus, é muito bom, coisa maravilhosa. Chegar em casa, às vezes tem uma sopinha, né? De frio assim, tomar uma sopinha, que coisa maravilhosa, uma canja. Deu até água na boca agora, canja. Além de canja. É muito bom, gente. Agora, por que existe essa diferença? Uns têm, outros não têm. Por que tem gente no hospital sofrendo agora? Por que tem gente com câncer? E nós, então, num raciocínio lógico, nós pensamos, por quê? Por que Deus faz essa diferença? O Criador, uns ele dá coisa boa, outros ele só nasceu, parece que para sofrer. Nós logo vamos a Deus. Às vezes até pessoas que não servem a Deus, no momento de morte, no momento de tragédia, culpam a Deus. Por que Deus permitiu isso? Não acreditam em Deus. E outros acreditam, mas não acreditam no amor desse Deus. Mas na hora de arrumar um culpado, de arrumar quem está causando aquele problema, aí o que ela faz? Ela vai jogar nas costas de Deus. Foi Deus. Porque nós queremos arrumar culpado. Nós queremos arrumar alguém que fez aquilo. Mas deixa eu explicar aí o que eu tenho aprendido com o Espírito Santo pela palavra. Isso é maravilhoso.
Quando Deus nos fez, o Criador, Ele não fez para ficar doente. Primeira coisa, Ele não fez para ficar doente. Tem alguém doente aqui? Isso não se originou em Deus. Outra coisa que eu sempre digo nos enterros, nos funerais: nós não fomos criados para morrer. Sabia disso? Aí você vai me perguntar: mas por que todo mundo morre? Eu vou te explicar. Tenha paciência. Deus não nos fez para morrer. Deus não nos fez para ser essas nações que a gente está vendo aí, no sentido de separação. Um fala inglês, outro fala alemão, outro fala espanhol, outro fala russo. Tem uns então que a gente nem entende, chinês. A única coisa que eu entendo quando o chinês fala não sei se é bem assim, mas é mais ou menos tchê, negócio assim, que é obrigado. Se eu aprendi, quem sabe um dia eu não vou, né, na China, então eu vou dizer lá para o carregador da máquina: tchê. Quando o cara abrir a porta do táxi para mim, eu vou tchê. Aí eu já sei, né? Tem algumas palavras que eu sei. Em chinês eu só sei essa, de verdade. Isso é terrível, meu irmão. Terrível. Eu lembro quando eu fui no Chile, eu achava que era moleza. Não é moleza. Tendo tudo, quase tudo, né? Eu caí numa reunião, os irmãos estavam tratando de um assunto e começaram a falar. Eu e o Franco, na Rita, e os caras falando. Rápido. Eu não entendia nada. O que mais saía ali era caguino, caguineiro. Meu Deus, o que é isso? Pensei em um montão de coisa, né? Tentando aproximar do português. O que é isso? Aí começou a me dar dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Aí eu falei para o Franco, eu fui lá para ficar um tempo, sem determinado, mas sem ser um tempo determinado para poder cooperar com a igreja. Eu falei: Franco, tu vai quando embora? Vou daqui a 5 dias, parece, 8 dias. O cara me leva de volta. Não quero ficar aqui não. Não vou ficar aqui de jeito nenhum. Estou com dor de cabeça. Irmãos, parece fácil, mas não é. É muito difícil. Principalmente quando eles estão conversando rápido. É muito difícil, até hoje. Quando começa a falar rápido, fala: calma, calma. Despacito. Aprendi, né? Devagar. Aprendi, né? Eu fui aprendendo. Eu sabia que não era fome. Fome é outra coisa. Fome é quando você está meio para baixo. Tinha que falar hambre. Eu tenho hambre. Aprendi isso, estava tranquilo. Não ia mais morrer de fome. Eu tenho hambre, irmão. Eita! Aí vinha o chá. Chá é tecido. Queres um tecido, irmão? Sim, quero. Aí fui aprendendo, depois eu fiquei mais tranquilo, né? Com algumas palavras, mais tranquilo. Uma coisa que eu fazia com eles é que eu gosto sempre de tirar um soninho depois do almoço. Geralmente nesse lugar a pessoa quer conversar contigo o tempo todo. É de noite, de madrugada, com aquele frio, meu irmão. Eu não queria nada disso. Aí depois do almoço eu aprendi como é que fala para escovar os dentes. Irmão, com permisso. Dá licença. Eu preciso cepillar os dentes. Entrava no meu quarto e aí demorava um pouco mais para sair. Eu descobri uma forma, né? Depois eles aprenderam, eles já sabiam o que eu ia fazer, né? Mas no começo eu tive que arrumar algumas estratégias. Mas, gente, é muito difícil. Deus não fez isso. Deus não fez a gente para poder falar inglês, espanhol. Isso é tudo consequência do nosso pecado. Morte. A Bíblia diz que o salário do pecado é o quê? Consequência do pecado é a morte. Deus nos fez para viver em família. Seria maravilhoso, né? Eu digo o seguinte, também falo assim: será que nós todos seríamos iguais de aparência? Né? Será que todos nós íamos ser igual o japonês, né? Todo mundo parecido? Não, queridos, isso não estava no propósito de Deus. A diferença não é consequência do pecado. A nossa diferença é a diferença de que Deus nos criou assim. Deus nos fez do pó da terra. Então terra tem terra de todo tipo de cor, é ou não é? Muita gente não entende disso, mas tem terra amarela, tem terra preta, tem terra branca, tem terra de todo tipo. A nossa essência, porque Deus fez o nosso corpo do pó da terra e soprou em nós um espírito de vida. E o homem passou a respirar. E depois Deus fez algo também muito tremendo.
Deus fez uma mulher para o homem. E aí Deus concedeu a eles a capacidade de procriar, ou seja, dar continuidade ao Criador. Aí começou a nascer, e foi nascendo, né? E hoje nós estamos aí, por causa da morte, por causa das guerras, das epidemias, nós estamos aí com quase, já chegando a 8 bilhões de pessoas. Cada um falando uma língua, cada um brigando com o outro. Nós vivemos num mundo, um mundo de diferenças, de guerras, de epidemias, mas tudo isso não era o plano de Deus. Mas por que aconteceu? Por causa do pecado. O que é o pecado? O pecado é uma transgressão, é um desvio. Eu às vezes, questionei muito a Deus, e até dava razão ao Roberto Carlos. Já falei para vocês aqui que o Roberto Carlos, ele é terrível, né? Ele mesmo disse isso. Eu sou terrível, ele falou isso. Os mais novos nem conhecem muito o Roberto Carlos, né? Aquele coroa que canta, todo final de ano tem um programa na Rede Globo. É aquele cara, chamam de rei. Bem, para muitos ele já não é rei há muito tempo, né? Mas para nossa época, ele dizia que era terrível, mandou todo mundo para o inferno, todo mundo cantava, né? No inverno ele queria estar aquecido com o amor dele e que todos os outros fossem para o inferno. E o pessoal ainda comprava o disco dele, né? Mas ele disse uma coisa, uma música também que eu achava interessante. Ele falou assim: tudo que eu gosto é imoral, ilegal e engorda. Tem uma música dele que ele fala isso. Os fãs de Roberto Carlos aí, os mais antigos, tem uma música que ele fala: tudo que eu gosto é imoral, é ilegal e engorda. E sabe aquilo que entrou na minha cabeça, essa mensagem? Eu falei: é mesmo, né? Tem coisa que é boa dessa e a gente não pode fazer porque é imoral. Tem coisa que é legal, mas a gente dizem que é ilegal. E tem coisa que a gente gosta para comer e engorda. É verdade. E essa mensagem, ela tem se perpetuado através da história. Porque quando Satanás eu quero dizer que é um personagem real, é um ser criado por Deus, mas que se desviou, que se rebelou contra Deus. É um inimigo, literalmente é um inimigo. Muita gente não acredita, mas Satanás, ele é um ser que é contra a humanidade, é contra você, é contra a tua família, é contra Deus. Ele, conversando com os nossos primeiros pais, ele disse para a nossa mãe, a nossa primeira mãe Eva, faz uma pergunta muito sagaz. Ele disse assim: Deus disse para não comer de todas as árvores. Olha que pergunta, que choque. Mentira, Deus não falou isso. Deus falou assim: coma de os frutos de todas as árvores. Você pode comer banana, você pode comer maçã, você pode comer jabuticaba, você pode chupar laranja, você pode comer tudo que nós podemos observar e ver. Mas uma só, ele disse: dessa você não coma. Só uma. Deus não falou 99 não faça? E uma só? Não, Deus falou: faça de tudo, só não faça essa. Deus só deu uma ordem de obediência. E Satanás, ele veio e falou: não, Deus falou para não comer de tudo. É assim que nós recebemos a mensagem, como se tudo que existe fosse proibido pelo Criador. Mas é aquilo que é proibido mesmo? Aquilo que ele diz para não fazer. O que vocês acham? Por que o Criador disse: não faça isso? Às vezes o homem fala assim: poxa, mulher é uma coisa tão boa, por que a gente só pode ter uma? E alguns até nesse caminho passaram a ter mais de uma, né? Historicamente nós vemos isso acontecendo numa descendência desviada de Deus. O que Deus muitas vezes diz para não fazer determinadas coisas? E eu pensava nisso, sabia? Eu falei assim: é verdade, se é bom, se é prazeroso, por que não fazer? Porque eu também lembro, quando eu era mais novo, bem mais novo, né? Quando era criança, que a minha mãe falava: não faça isso, menino. Ou meu pai, eu não concordava com eles. Quantos de nós nos rebelamos na nossa adolescência?
Adolescência, geralmente, é um tempo da nossa vida que nós nos rebelamos contra os nossos pais. É a época que nós descobrimos os vícios, que nós descobrimos impurezas, que muitos se prostituem. É uma época de rebelião. Por quê? Porque quando o pai dá uma ordem, diz assim, ó, meu filho, você pode sair, mas você tem que chegar às 10 horas. E aí você pensa assim, mas 10 horas era a hora que a coisa começava a esquentar, na festinha, em algum lugar que você estava, aí você tinha que sair, às vezes um pouco antes, dependendo da distância de onde você estava, para a tua casa, para poder chegar 10 horas, você chegava revoltado. E quando chegava? Porque muitas vezes você não chegava, em rebelião. Quando a mãe falava, minha filha, não coloca esse tipo de roupa, você se rebelava naturalmente. E quando você cresce e vai ser pai, mãe, aí você começa a entender que todos aqueles mandamentos do teu pai, da tua mãe, eram para te proteger. É assim ou não é? Ou você discorda? Quando o pai falava, chega cedo em casa, é para evitar que você pudesse ter um problema na rua, uma dificuldade. Fala, não beba, meu filho. Não beba. Foi para te guardar. Mas você entendia isso quando era adolescente, jovem? Entendia? Fala a verdade. Não, muitos se rebelaram. Muitos se viciaram. Muitos fizeram coisas, às vezes tiveram filhos como mães solteiras. Se arrependeram depois, mas tiveram, por não ouvir os conselhos, os mandamentos do pai e da mãe. Foi assim ou não foi? Você conhece, se não foi contigo, você conhece alguma história assim? Conhece? Eu conheço várias. Mas quando você chega a uma certa idade, adulto, você começa a descobrir que eles tinham razão. E quando você um dia chegar a compreender Deus, é o que eu estou começando a compreender, o meu Deus, o meu Criador, que se tornou meu Pai. Meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu estou entendendo hoje, de uma forma mais clara, que quando Ele diz para mim algo, é para me proteger, é para me guardar. Gente, pensa comigo, o que eu posso fazer a Deus quando eu mato um ser humano, ou eu adultero? O que eu faço a Deus? Deus, Ele é Espírito. Deus não sofre a consequência do meu pecado. Quem sofre a consequência, ou sou eu, ou é quem? Minha família, ou alguém que está perto de mim. O meu semelhante. Se eu infringo uma lei, ou eu sofro, eu vou beber, e bebe, daqui a pouco pode estar com uma cirrose. Ou fuma, e daqui a pouco pode estar com câncer de pulmão, ou de língua, ou de garganta. A consequência do pecado, ela é para mim, não é para Deus. Mas por que Deus, então, sofre? Então, por que Deus reprova o pecado, a transgressão? Sabe por quê? Como o nosso pai, quando dizia, meu filho, não faz isso. Não faz assim. E quem era a primeira pessoa a sofrer? Você. Se uma menina se engravidasse, numa relação sexual, e até hoje, né? Se engravidar, e o rapaz a abandona, quem vai sofrer primeiro é ela. Talvez ela não tenha consciência disso, dependendo da idade. Mas a segunda pessoa a sofrer, e talvez até sofrer mais, pela pessoa não ter consciência, quem é, gente? Quem que sofre mais? Os pais. É assim ou não é? Mas por que se não foi com eles? Diretamente. Porque é indireto, é o sentimento de amor que o pai tem por um filho. O pai ama o filho, não é assim? O Senhor Jesus disse, vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos. Então nós amamos nosso filho, nós queremos o melhor para ele, não o pior. Você deu um mandamento, meu filho não faz isso. Não faz sexo antes do casamento. Se guarda. A pessoa desobedece, faz o sexo antes do casamento. Às vezes contrai uma doença. Olha, segundo a estatística, está voltando a sífilis. E tem uma outra, não é gonorreia, mas é um outro nome agora também, que está já se espalhando por causa de sexo oral. Está se espalhando já na humanidade. A Organização Mundial de Saúde já estão acendendo uma luz de alerta.
quando nós praticamos coisas fora das leis de Deus, essas coisas vão nos prejudicar. E o pai vai sofrer. Por que Deus, então, ele diz, não faça isso. Primeiro, para te proteger. Quando Deus diz, não adultere, não se prostitua. Não é porque Deus é sádico. Não é que Deus criou o sexo, que é uma coisa boa, prazerosa. E ele diz, não faça. Não é isso. Deus colocou o sexo no lugar certo, dentro do casamento, onde gerada uma criança vai ser protegida pelo pai e pela mãe. Nós vamos ter crianças sendo apresentadas aqui hoje. E por que eles vêm aqui com alegria apresentar os seus filhos? Porque foi gerado, porque nasceu de acordo com a vontade de Deus, segundo as leis de Deus. Mas fora das leis de Deus, que é o casamento, muitos abandonam seus filhos. Muitos deixam esses filhinhos, que bonitinho, cheirosinho, maravilhoso. Quantas pessoas abandonam? Abandonam por quê? Porque fizeram fora do padrão de Deus, do Criador. Estão entendendo? Estão ou não estão? Estamos entendendo, né? Deus, Ele nos ama. A Bíblia diz que Deus nos amou. Deus nos criou e nos amou. Então, Ele estabeleceu leis para nos proteger. Assim como as leis físicas. Se um ser humano, mesmo antes do pecado, entrasse debaixo da água, ficasse ali, ele ia morrer afogado, porque ele foi criado para respirar oxigênio. Os peixes foram criados para viver na água. E se você tira o peixe da água, o que acontece? É uma lei. Vou tirar porque eu quero ter um peixe que vive fora da água. Eu decidi tirar o peixe da água. Você vai tirar o peixe da água, ele pode viver até alguns segundos, mas vai morrer. O peixe tem que ficar na água. E o ser humano não pode ficar na água, ele tem que viver respirando oxigênio fora da água. Amém? Estão entendendo? Então Deus fez leis para nos proteger. Se você pegar um bebê desses aí, que vão ser apresentados, ou um pouquinho maior, colocar uma vela acesa, faz um teste, mas fica vigiando. Ele vai com o dedinho tentar tocar na chama. Porque deve ser muito interessante, né? A chama é uma coisa bonita. E aquela chamazinha da vela subindo e descendo. Que coisinha boa, né? Aquela tremedinha que dá. Aí você dá uma sopradinha. É muito legal. Um bebezinho vendo isso, ele vai querer, porque os bebês, né, eles querem tudo pegar e botar na boca para saber. É um instinto. Ele vai meter o dedinho lá. E se ele meter o dedinho, vai acontecer o quê? Mas porque ele não sabe, não vai queimar? Ali é inocente, gente. Bebezinho é inocente. Não vai queimar, vai? Vai, inocente mesmo, o fogo queima. E se você pingar um pouquinho daquela cera na mãozinha dele, puf, 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 vai queimar também. Mesmo sendo inocente. São leis. E aí você, como pai, né, antes disso acontecer, você evita. Você vai ali, não, filhinho, não. E se for possível, você apaga a velhinha, mas deixa para você ver. Até que um dia ele vai aprender que aquela velhinha, no aniversário dele, ele vai soprar a velhinha. Criança gosta de soprar a velhinha. Já viu como é que criança gosta de soprar a velhinha? E eles brigam para soprar a velhinha. A velhinha é a velhinha dele, mas ele quer que soprar a velhinha. Eles ficam tudo em volta da mesa, não é assim? Fica tudo soprando. Não sopra não, você não vai apagar. Porque todos eles aprenderam que velhinha não é para colocar o dedinho. Velhinha é para soprar. Eles aprenderam. Que bom, né? Que bom. Mas enquanto eles não sabem disso, eles vão querer tocar. Assim somos nós. Nós precisamos entender que o Criador, quando Ele determina leis, é para nos proteger. Existe uma lei que hoje tem sido transgredida. É a lei que as pessoas hoje transgridem muito. E por isso têm sofrido consequências severas. É a lei da alimentação. Hoje tem sido falado muito mais sobre isso. Mas teve uma época que não tinha nada disso. Por isso que o Roberto Carlos disse que engorda, né? Irmão, se você se deixar, de verdade para mim, entre comer batata frita e comer salsinha e cebolinha, eu vou preferir batata frita, não tem dúvida. Pega uma batata frita daquela do
né, dessas lojas aí que fazem comida rápida. Meu Deus, é muito gostoso, né? E o pessoal ainda pega um salzinho branco daquele refinado e ó. Eu fico bobo que uns têm. E ketchup, mostarda, né? E depois, para brindar o negócio, uma coca bem gelada. Você come, mastiga e depois faz... Eu fazia assim, né? Eu bebia, aí depois sentia aquele gostinho aqui bom na garganta. Coisinha boa. Bebida boa, é Coca-Cola. Não tem outra, para mim não tem outra melhor. Que coisa boa. Mas, com o tempo, graças a Deus, hoje eu não bebo mais Coca-Cola. Mas, né? Mas que coisa boa. Que negócio bom. Essas comidas que é feita pela indústria. Mas, gente, hoje uma grande parte da população está obesa. Por favor, Deus, eu não quero... Uma vez eu não entendo, né? Eu vou até falar que não entendo, mas não estou nem olhando. Eu vou fechar até o olho para dizer que eu olhei para alguém. Tá bom? Não se sinta ofendido de forma alguma, porque isso é a opinião de um velho, já quase velho. Quase 60 anos. Roupa rasgada. Eu não entendo esse negócio. Bem, não vi ninguém, tá? Eu não entendo. De verdade, eu não consigo entender, não entra na minha cabeça. Meu Deus, quando minha roupa rasgava, minha mãe costurava, colocava um remendo na minha roupa. Porque a gente não tinha dinheiro para comprar roupa. Então ela ia lá, colocava um remendo, procurava ser da mesmo tipo de roupa, né? E ela remendava. Eu andava com roupa remendada. Porque a gente não tinha condição. Mas se fosse hoje, ia ser uma beleza. Era jaqueta rasgada, era calça rasgada, e ninguém reparava. Falei, e é calça novinha. E é caro. Vai entender isso. Minha geração não entende um negócio desse. Eu sei que é moda, então, tudo bem. Está bonito, hein? Tá bom? Mas eu não entendo. É uma coisa que eu não entendo. É a geração, é a modernidade. Eu não entendo, gente. Hoje eu não entendo como é que alguém bebe 2 litros de Coca-Cola. Bebe Coca-Cola todo dia. Eu fico, não vou dizer que escandalizado, mas eu fico assim, meu Deus, o que vai acontecer? O cara já me explicou na internet que serve para limpar aqueles para-choques que tinha antigamente de cromado, limpar chão, e aquilo vai tudo para o estômago. As pessoas não estão nem aí. Não, é gostoso. E comem. Olha, nós estamos com índice de obesos no mundo, nos Estados Unidos principalmente, muito grande. O Brasil segue essa linha. E as pessoas não conseguem ser livres, porque estão presos, porque romperam com a lei de Deus. Queridos, aí você vai perguntar para mim, se a vontade de Deus é que tanta gente morra do coração, de infarto, como tem sido, de câncer, como tem sido. Queridos, eu vou dizer para vocês de verdade, não é essa a vontade do Pai. Deus não nos fez para isso. Gente nova, gente com problema de respiração nova. Nunca se ouviu falar de tanta alergia. Nunca se vendeu tanto medicamento, qualquer dorzinha, a pessoa toma um comprimido e já nem tem mais receita, vai lá e compra. E porque tem um conhecido na farmácia, porque vai tomando para dormir, toma remédio para dormir, toma remédio para comer, toma remédio para não comer. Meu Deus! Estão quebrando uma lei do Criador. Isso vai trazer consequências. Isso tem trazido consequências. Não dorme direito. Vive a vida no celular, no computador. Não conversa. Vai numa festa hoje. Não tem mais tempo para conversar. É todo mundo com... É assim. Já estão fazendo estudos, psicólogos estão alarmados com isso. Estão falando nos programas aí, ó. Está dando problema isso. Mas essa geração já não conversa mais. O único tipo de comunicação deles, o único que eles entendem é essa aqui, ó. Facebook. Tem uns aí que eu nem sei mais. Tudo é motivo, né?
para tirar uma foto, para mostrar, para fazer. Nós vivemos numa geração assim. Gente, isso não vai trazer consequências? O que vocês acham? Nós vamos ter uma geração de doido, de gente que anda, né, no dia, acho que foi Cláudio que falou, atravessando a rua, uma mulher com os filhinhos, e ela ligada, numa rua movimentada. Vocês não estão vendo isso não, gente? Estão vendo? Não. Só eu que observo isso. Isso é perigoso. Imagina. Nós estamos vivendo fora da vontade do Criador, da lei de Deus. Quando o salmista diz lá no Salmo 1, ele diz assim, bem-aventurado, feliz o homem, feliz a pessoa que tem prazer na lei de Deus, que evita o conselho do ímpio, o caminho do pecador, né, dos transgressores. Antes o seu prazer está na lei. Fala, meu Deus, como é que eu vou ter prazer na lei de Deus? Como que eu vou chegar um dia a ter prazer nos mandamentos de Deus? O filho só começou a valorizar os mandamentos, as ordens dos pais, quando ele cresce, quando ele passa a ter filhos, quando ele chega a um grau de maturidade, ele começa a entender por que o seu pai dizia, meu filho não faz assim, meu filho não faz assim, né? É ou não é? Eu já cheguei a entender isso. E hoje eu estou entendendo que a lei, quando Deus diz não faça isso, é que Ele está me protegendo por amor, Ele me ama. Quando eu leio hoje alguns mandamentos do Senhor, quando eu me deparo com eles na palavra, eu falo assim, isso vai me proteger. A Bíblia diz que por causa do temor do Senhor, os homens evitam o mal. Esse mal que eu vou praticar, ele vai trazer consequências para mim e para você. Quando alguém, eu estava falando com um casal esse dia, eu falo assim, quando alguém infringe uma lei de velocidade, quando alguém determina, né, alguém que estudou, alguém que fez uma determinada lei, uma determinada via, e diz, olha, anda assim, e a pessoa transgride aquilo, ela pode não só trazer consequência para ela, uma batida de carro nem sempre é só no poste. Às vezes é contra outro carro. E na velocidade que a pessoa está, ela não só se mata ou se quebra toda, mas ela pode matar os ocupantes do outro veículo. É assim ou não é? É. Então, por isso existe lei. E a pessoa só respeita a lei, pelo menos alguns, né, de velocidade, quando tem uma câmera. Aí por que todo mundo diminui? Por causa do medo de receber uma multa. Mas nós respeitamos, por medo, algumas leis de trânsito, mas não somos capazes de ter medo das leis que vai nos arrasar. E pior, não só o nosso físico, não é só o nosso corpo que sofre. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, que a consequência do pecado é a morte, mas não é só uma morte física, mas é uma morte espiritual. A palavra de Deus diz que o pecado vai levar o homem a ser banido da presença desse Deus eternamente. Isso deveria dar medo na pessoa, de ir para o inferno. Muita gente não tem mais, nem acredita que vai ter inferno. Gente, para pensar comigo. Vou pegar um exemplo desses políticos que nós estamos vendo hoje. A maioria deles não vão sofrer consequências. A gente vê isso, um prende, o outro solta. Arruma uma brecha. Eu fico revoltado e às vezes eu até fico achando que não vai ter jeito. Mas aí eu volto atrás e volto a orar. Eu volto a buscar a Deus. Eu falo, não, Senhor, para o Senhor tudo é possível. Eu vou orar pelo meu Brasil, vou continuar crendo que Deus é poderoso para levantar homens honestos, justos, piedosos nessa nação. Vou continuar crendo. Mas que dá um desânimo de você ver essas coisas acontecendo. Sabe que o negócio é real, transgrediu, filmou, gravou. Precisa de mais alguma coisa? Agora aí um juiz, ele cancelou a prova que a Polícia Federal tinha contra uma deputada, porque eles entraram na casa da pessoa, que tinha que ter a autoridade, tinha que ser dado pelo Supremo Tribunal Federal. Tal. Tudo bem, tem que ter leis. Mas, querido, você chegou à prova. Você veio por meio lícito ou ilícito, meu irmão. Você está provado que a pessoa desviou dinheiro,
fez alguma coisa errada, meu querido, eu vou fechar os olhos. Acho que é por isso que dizem que a justiça é cega. Tem uma venda nos olhos. Porque tem coisa que não pode, mas eu vi. E aí você fica revoltado com isso. E muitas dessas pessoas já morreram, já usufruíram de tudo de bom aqui na terra, não foram pegos pela justiça. E aí você pensa assim, esse aqui foi bem. Por isso que as pessoas fazem. Porque às vezes não traz uma consequência imediata. Não vai vir multa na tua casa. Onde não tem câmera, o que você faz, geralmente? Você fica à vontade. Eu sou a lei. Já viu esse filme? Já viu esse filme? Eu sou a lei? É você. Quando transgride algumas leis, eu sou a lei. Eu digo se é a lei ou não. Eu não estou dizendo que em casos extremos, às vezes em determinados horários da noite, determinados lugares, que você, às vezes você precisa passar por um sinal vermelho, quando você vê que há segurança, com mais de segurança. Agora, queridos, quando não tem necessidade, por que fazer isso? É por instinto de transgressor de lei? Não faça. Respeite leis. Mas as pessoas fazem porque não há punidade, é impunidade que existe. Elas fazem, vão fazendo. Mas Deus é um justo juiz. Ele vai julgar todos nós. Tudo que nós fizemos com o nosso corpo. Tudo que a câmera não filmou. Tudo que a câmera não filmou. Ele vai julgar. Um dia ele vai trazer a luz. Diz a Bíblia que serão abertos livros e vai revelar toda a tua vida. Tudo o que você fez de bom e de mal vai aparecer. Quando Deus diz para não fazer, é porque Ele quer te proteger. Mas isso vai trazer uma consequência eterna se você não se arrepender. Como eu me arrependo hoje de não ter ouvido meu pai, minha mãe em algumas coisas. Poderia ter evitado. Mas infelizmente eu fiz. Como eu me arrependo hoje de não ter evitado algumas coisas que Deus falou comigo, quando eu ainda era menino, novo, que eu comecei a ler a Bíblia, e se eu tivesse, meu Deus, evitado. Se eu tivesse ouvido, meu Deus, a palavra do meu Deus. Quanta coisa que eu fiz que eu me arrependo hoje, que não tem como voltar atrás. Então, bem-aventurado é você, feliz é você que está ouvindo a palavra, feliz é você que é jovem, que pode andar nos caminhos do Senhor, obedecê-lo, porque você vai ser próspero, diz a Bíblia. Você vai prosperar em tudo que você fizer, tudo que você colocar a mão. Você não vai trazer rastros na tua vida de um filho que você não pôde cuidar, um filho que nasceu fora do casamento, por causa de um impulso, de um prazer. Você não vai lamentar por um aborto, que muitos hoje lamentam o aborto que tiveram que fazer, que eu acredito que é o tipo de pecado mais terrível que existe. Nós condenamos muito a pedofilia. Quando se fala em pedofilia, todos se levantam e devem se levantar mesmo. Mas, gente, pior do que pedofilia é matar uma criança no ventre. Se alguém recrimina um homem mau, que violou uma criança de 1 ano, 2 anos, isso traz revolta. Agora imagina alguém que viola a vida de uma criança com 3 meses, dentro da barriga de uma mulher. Nós deveríamos sentir vergonha. Nós deveríamos repudiar. Nós deveríamos justiçar aqueles que fazem isso com veemência. Mas a sociedade aceita. Às vezes a moça é induzida pela própria mãe e o pai, pela vergonha de uma gravidez fora do casamento, e faz algo pior, transgride uma lei pior, que é a lei da vida. Se aconselhou o seu filho, a sua filha, para não se prostituir, não se relacionar antes do casamento, e ele o fez. E por causa de uma consequência dessa relação, veio uma gravidez. Pior do que você fazer qualquer coisa nessa vida, é você levar o teu filho, pagar um homem mau para matar essa criança. Olha, eu não estou falando isso para te acusar, porque de repente no nosso meio tem alguém que fez isso e sofre consequências.
Não pensa que a pessoa vai fazer e não vai sofrer. Algumas são visíveis, outras aparentemente não se aparecem. Mas Deus, o Criador, um dia há de julgar tudo isso. Só tem um meio de escapar da ira de Deus, do juízo de Deus. Só tem um jeito. Nós erramos. Não precisamos errar mais. Nós vivemos longe das leis de Deus. Não precisamos viver mais, não podemos nos arrepender hoje e voltar para Ele. Mas, como diz esse texto que eu li, mas a todos quantos o receberam, a Jesus, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, porque foi para isso que nós fomos criados. Você foi criado para ser filho de Deus. Você foi criada para ser filha de Deus. Você foi criado para fazer parte de uma família a mais bonita, a mais rica, a mais saudável, a mais santa. É a família de Deus. E Ele não criou alguns, não. Ele criou todos nós. Todos que estão aqui. Fomos criados para ser filhos de Deus. A lei dEle, os mandamentos dEle, que você às vezes reprovou, e como o Roberto Carlos disse, né? É ilegal, imoral, engorda. Mas essas leis te protegem. Os mandamentos do Senhor, diz lá em 1 João, não são penosos. Ou seja, eles não são prejudiciais. Eles são proteção. Quando alguém não adultera, ele está protegendo a ele e a sua família. Quando alguém não rouba, ele está se protegendo e protegendo os bens de alguém. Queridos, todo pecado vai trazer prejuízo, ou para você ou para alguém. Ou hoje ou amanhã. E quando isso não acontecer aqui na terra, aparentemente, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, o Juiz dos Juízes, Ele vai julgar você um dia. Porque Deus é justo. Amém? Você entende que Deus é justo? Você não sabia, fica sabendo hoje. O juiz aqui da terra pode ser do Supremo Tribunal Federal, pode ser do Supremo Tribunal de Justiça. Ele pode, muitas vezes, ser iníquo. Mas o juiz, Deus, o juiz, ele não é comprado. Ele não é manipulado. Sabe por quê? Alguns juízes têm que ceder ao ímpio. Sabe por quê? Às vezes não é só por causa de dinheiro, não. Porque, às vezes, ele tem uma ficha suja. Ele fez algo errado e alguém descobriu e vai chantagear aquela pessoa. Às vezes você vê uma pessoa assim, subindo, né, como um foguete. E daqui a pouco ele desce. Sabe por quê? Alguém descobre uma ficha suja dele. E aí começa a chantageá-lo. Ou para ele dar dinheiro, ou para ele não fazer certas coisas. Então ele começa a fazer vista grossa. Porque ele está na mão daquela... Já ouviu falar isso? Vocês sabem disso, né? A pessoa fica presa àquilo. Mas Deus, ninguém tem nada contra Deus. A Bíblia diz que Deus é luz. E não há nele treva alguma. Deus não pode ser chantageado. Deus não está na mão de ninguém. Ele é Deus. Por isso Ele vai julgar com justiça. Por isso Ele vai nos julgar com justiça. Mas tem um jeito, gente. Se você não quer enfrentar a ira desse Deus, se você não quer passar por tribunal dele, tem um jeito. Crê em Jesus, recebê-lo. Só tem um jeito para ter os seus pecados perdoados. É quando você recebe Jesus. Às vezes as pessoas fazem apelo. Quem quer aceitar Jesus, aí força. Tem gente que vem aqui às vezes na frente, forçado pelo outro. Vai lá, chegou o teu dia, vai, empurra e puxa. Não é assim não. Eu não faço mais apelo. Eu faço o que Jesus falou. Jesus falou assim: vinde a mim, todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu digo o seguinte: você está cansado de viver esse tipo de vida? Você não concorda mais com esse tipo de vida? Você quer viver uma vida nova? Você quer ter o perdão dos seus pecados? Você admite que é pecador? Porque o cara que não admite que é pecador, ele não vai vir aqui na frente, porque se vir não vai valer de nada. A Bíblia diz que nós precisamos, o Espírito Santo, ele nos convence do pecado. Que você é pecador. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.
O Espírito Santo convence que você é pecador. Me convenceu um dia que eu não tinha o valor que eu achava que tinha. Porque no mais que eu era justo, que eu não fazia uma coisa, mas eu acabava fazendo outra. Se você não rouba, você mente. Se você não mente, adultera. Se não adultera, às vezes furta. Se não furta, fala mal dos outros. Isso tudo é transgressão, é pecado. E não é só contra Deus. É contra você, é contra alguém. Se você fala, fala mal de alguém. Se você furta, furta algo de alguém. Se você adultera, ou adultera contra alguém. É assim ou não é? Ninguém faz sozinho. Então Deus nos dá a oportunidade hoje para voltarmos para Ele. Arrependimento é uma mudança. O que é arrependimento? Todos têm a oportunidade do arrependimento nessa manhã. Se você falar assim, eu estou cansado, eu quero uma nova vida, eu quero viver essa vida aí que está escrita aí, que não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram de Deus, é um novo nascimento. Deus fazendo você nascer para aquilo para o qual você foi criado. Foi criado, Adão se afastou de Deus, a humanidade se afastou de Deus, mas Deus não se afastou de nós. Ele nos buscou, Ele nos achou, Ele viu a nossa miséria. Qual é o pai que disse para o seu filho, ensinou, meu filho não se droga, meu filho não vai para a boca de fumo, meu filho não experimenta maconha, meu filho não usa cocaína. E se o filho for para essas coisas? E se o filho for para essas coisas? Será que o pai vai deixar de ser pai? Hã? Será que o pai vai desistir do seu filho? Meu querido, quando um pai se desiste de um filho, é porque ele já não sabe mais o que fazer. Um pai não desiste de um filho. Ele não criou o seu filho para ser maconheiro, para ser cracudo. Não foi para isso. Não criou uma filha para ser prostituta. Um pai pensa assim. Nós vamos ver a alegria dos pais aqui na frente daqui a pouco. Estão cheios de sonhos. Eles vão fazer o melhor. Talvez colocaram uma boa roupa, uma roupa bonitinha. Já viram como é que é a apresentação? O melhor que eles podem dar, eles vão dar, vão trazer aqui hoje com, não vou dizer orgulho não, né? Orgulho é uma palavra negativa. Vão trazer com alegria. Eles se sentem assim, né? Vê quando estão tirando foto, como é que eles fazem? Tudo aqui, tudo bobo, né? Com seus filhinhos. Assim é Deus, gente. Deus nos criou para ser felizes, para viver uma vida abundante, uma vida de alegria. O pecado nos destruiu. O pecado nos destrói. O pecado nos afasta de Deus. E Deus quer evitar o mal que você talvez esteja colhendo hoje por causa do pecado. Ou teu, ou de repente teu pai. Quanta gente, às vezes, fica triste porque o pai gastou o dinheiro com a bebida, poderia ter tido um outro tipo de vida com mulheres e acabou prejudicando a família dele. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Se você não tem isso na tua família, você conhece alguém assim. Mas Deus te dá a oportunidade hoje de vir para Ele, de voltar para Ele. Ele não desistiu de você. Você quer saber de uma coisa, de uma boa nova? Deus, o Criador, não desistiu de você. Ele te ama. Continua te amando. Ele te ama. Você que está me ouvindo, talvez você se desviou um dia, né? Você quis conhecer o mundo, ou se aborreceu com um pastor, com um irmão, e, eu queria, mas não dá. Querido, eu te convido hoje a voltar para a casa do Pai. Eu te convido hoje, se você está cansado, se você reconhece que pecou, mas quer voltar para Deus, eu te convido hoje a voltar para Deus, é o que Ele falou. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, atribulados, tristes. E Ele diz uma palavra tremenda. Ele diz, e eu vos aliviarei. Esse peso da droga que está sobre você, Ele arranca. Esse peso do álcool que você está vivendo hoje, Ele tira. Esse peso de uma mentira direta ou indireta. Porque às vezes nós mentimos e complicamos alguém, ou alguém mente e nos complica. Ele pode tirar esse peso de uma
infidelidade conjugal. Ele pode tirar o peso de um aborto que você carrega contigo. Ele disse: vem a mim e eu vou te aliviar. Amém? Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao meu Pai. Hoje eu sei que Ele é meu Pai. Ele é meu Pai. Eu estou aprendendo ainda, por isso que se eu pudesse, eu ia falar mais. Eu falava mais. Eu acho que falava mais 1 hora aqui sobre meu Pai. Sobre o cuidado que Ele tem com cada um de nós. Sabe, eu vou dar o exemplo que vocês vão ver, vocês vão lembrar da minha pregação na hora que os pais subirem aqui. Aí vocês presta atenção no que eu estou falando. Presta, porque vai ficar marcante na tua vida. Você que veio aqui convidado para apresentar alguma criança, tua conhecida, parente, você nunca mais vai esquecer essa mensagem. Porque você não vai poder esquecer essa criança que faz parte do teu relacionamento. Você vai lembrar que assim como esses pais vão trazer os seus filhos aqui com alegria, assim é o Pai do céu que quer te receber, que quer te embalar como esses pais. Amém? Se você puder ficar de pé, faça isso. Se puder fechar os olhos, faça isso. Para que você se desligue de tudo que está ao teu redor. Faça isso. Feche os seus olhos, por favor. Para você pensar em você. Porque às vezes a pessoa está com a esposa, com o marido, e fica pensando: se meu esposo for, eu vou. E o marido: se a minha esposa for, eu vou, e fica naquele jogo de empurra. Não, não é isso. Não é isso que Deus quer. Assim como um filho vem aos braços do pai, quando o pai chama, e vai ali inocentemente, e o pai diz: pula, ele pula, diz: corre, ele corre. Assim é o nosso Pai do céu. Ele chama hoje todos aqueles que Ele criou para ser filhos para os braços dEle. Mas você tem que tomar uma decisão. Você precisa reconhecer que já pecou, que é pecador. Você precisa se arrepender. Falar: eu não quero mais viver esse tipo de vida. Eu não tenho forças, mas eu preciso. E a nossa oração aqui vai ser para que Deus, o Criador, o Pai do céu, te dê poder para você não viver pecando, não viver transgredindo, não viver mais esse tipo de vida. Esse poder se chama Espírito Santo. Nós vamos orar para que esse poder venha sobre você. Vamos orar para que o sangue de Jesus derramado na cruz te limpe de todo o pecado. Todo sangue suja, mas o sangue de Jesus é o único sangue que limpa, a Bíblia diz assim. Para que você seja perdoado e se torne e faça parte da família de Deus. Isso aqui é a família de Deus. A igreja é a família de Deus. São os filhos de Deus. Então eu quero nesse momento, enquanto os nossos músicos vão estar ministrando aqui, que nesse momento eu creio que Deus libera o Espírito Santo também. A igreja orando, sabe, aquele desejo, assim como os pais dessas crianças oravam por elas quando elas estavam ainda sendo formadas no ventre, para que nascesse. Assim nós, como igreja, precisamos orar para que nessa manhã ainda nasçam filhos de Deus, que o novo nascimento se manifeste aqui no nosso meio. E assim como foi uma alegria para os pais quando a pessoa informou: nasceu, é um menino, é uma menina, embora muitos já sabem disso muito antes. Nós vamos nos alegrar também quando alguém vinha ao nosso Pai, um homem, uma mulher, um jovem, um ancião. Está aberto a porta para todos, homens, mulheres, jovens, anciãos, se arrepender. Vinha a Ele, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nessa manhã, o Espírito Santo disse: fala para eles sobre isso. Fala para eles, para que eles entendam que eu não quero o mal deles. Eu não quero que eles morram.
Eu não quero que eles sejam condenados ao inferno. Eu não quero que eles continuem sofrendo as consequências do pecado. Mas eu quero que eles se tornem meus filhos. Eu quero que eles venham para a minha família. Eu quero que eles recebam do meu espírito e passem a ter uma vida, mas não só vida, mas uma vida abundante. Foi isso que ele disse ao meu coração. Fale das boas novas para eles. Agora, eu não posso forçar vocês a vir aqui na frente, mas eu posso convidá-los. Eu quero convidar todo aquele que entendeu o que eu preguei aqui hoje, que eu falei. Se você entendeu e você acredita que você foi criado para ser filho de Deus, não para ser o que você é hoje, mas ser um filho de Deus. Se você acredita, se entrou no teu coração isso, se entrou, meu Deus, hoje é um dia de festa. 2 vezes. Primeiro porque as crianças serão apresentadas. Depois que você vai vir no braço do Pai e vai fazer parte dessa família também. Eu quero saber, tem alguém? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por essa vida. Obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Oh, meu Deus. Venha. Você que veio aqui hoje e você quer fazer parte dessa família, ter os seus pecados perdoados, ter o seu nome escrito no livro da vida, venha, saia do teu lugar agora. Jesus disse: venha a mim. Não é a mim, eu sou teu irmão, eu sou um servo teu, mas eu te digo, se você sair daí hoje, crendo não em mim, mas na palavra que eu preguei aqui, você vai experimentar um novo nascimento, uma vida nova em Cristo Jesus. Olha, não é mudar de religião. Eu não estou chamando você para ser evangélico. Eu não estou falando que é religião. Eu estou falando que é Jesus, que é fazer parte da família de Jesus. Tem mais alguém? É possível que tenha, mas às vezes nós ficamos com vergonha. Nós nos sentimos acanhados. Nós nos sentimos presos. Mas eu dou uma palavra de ordem agora. Tudo que te prende, tudo que te engana, tudo que amarra a tua vida e quer destruir você, na autoridade do nome de Jesus, eu ordeno que saia da tua vida agora. Todo espírito que tem te aprisionado, todo espírito que tem te enganado, o pecado que te prende, eu dou uma palavra de ordem agora, que venha a luz, que venha a luz. Levante-se do seu lugar, vem aqui, nós vamos orar por você, para que você receba o poder de Deus, o poder de Deus, e assim você saia daqui uma nova criatura. Se eu pudesse, eu ficaria aqui muito tempo, mas não posso. Eu estou sentindo aqui dentro de mim, o Senhor falando, tem mais alguém aqui, tem mais alguém, que o coração está batendo forte, mas há um impedimento, eu não sei que impedimento é esse. Não sei se foi uma decepção que você teve. Eu não te conheço, mas o Pai te conhece. Sai do teu lugar agora, você que teve uma decepção, aleluia, vem, em nome de Jesus, porque Ele te chama, Ele diz, eu te criei para ser meu filho, minha filha, oh, coisa maravilhosa. Nós cantamos aqui hoje isso, nós cantamos, você observou os cânticos, prestou atenção na letra, que tremendo, o Espírito Santo já estava falando conosco, aleluia. Obrigado, meu Pai, obrigado. Nós vamos orar. Oh, meu Deus. Júnior, vem aqui me cooperar. Vem cá, Júnior. Oh, essa mensagem. Oh, meu Deus.
Senhor, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Senhor. E nós queremos louvar o Teu nome, Senhor, porque essas pessoas decidiram, Senhor, por livre escolha, receber o dom da vida, receber o poder do Espírito Santo que opera em suas vidas. Esse poder da regeneração, do novo nascimento, que só é produzido pelo Senhor. Então nós te agradecemos, Senhor, porque se essas vidas estão aqui hoje, é porque elas foram convencidas pelo Espírito Santo que são pecadoras, de que elas precisam da graça, da misericórdia, precisam do perdão, precisam de reconciliação, de restauração. Senhor, então nós queremos te pedir em nome de Jesus, que a boa obra que o Senhor iniciou, o Senhor possa concluir na vida de cada um deles, em nome do Senhor. Que os seus pecados sejam perdoados, que todos os traumas, sim, Senhor, que foram construídos em suas vidas, incutidos em suas almas, que esses traumas sejam arrancados em nome de Jesus. Que todo pecado do pecado, que todo peso do pecado, toda culpa na consciência, Senhor, sejam aniquilados em nome de Jesus. Senhor, que todo escrito de dívida, Senhor, que até então eles carregavam em suas vidas, que um dia já foi rasgado na cruz, que esse poder, ó Pai, dessa verdade, possam se materializar na vida de cada um deles em nome do Senhor. Que o maligno não os toque mais, que as acusações não venham mais sobre eles, que eles sejam livres e saiam aqui, ó Pai, dispostos a viver uma nova vida, Senhor. Deus, que essa vida velha que foi sepultada, em nome de Jesus, dê origem a uma nova vida para a glória do Teu nome. Senhor, eles que estão sendo reconciliados contigo agora, Pai, em nome de Jesus, que esse início de crescimento, ó Pai, seja fortalecido no poder do Espírito Santo, Senhor. Que a boa semente que foi plantada no coração deles possa dar muitos frutos para louvor e glória do Teu nome. Senhor, há festa nos céus. Sim, quando um pecador, Senhor, se arrepende e nós estamos radiantes, felizes e fazemos parte dessa alegria agora. E com júbilo, com aplausos e com vozes de júbilo, nós queremos te agradecer. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo sacrifício na cruz. Obrigado pela reconciliação, pela libertação. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus, que derramou o seu sangue e nos comprou, Senhor, para Deus. Muito obrigado, Senhor. Seja engrandecido, seja exaltado, seja bendito. Aleluia. Sérgio. Aleluia. Ainda nesse mover, você que trouxe a tua oferta e quer